Casas mal-assombradas. Haverá quem acredite em casas mal-assombradas? De um modo geral, se pensa que são contos das vovós para assustar crianças. Muitos pensam que são contos para espíritos fracos e crédulos. Mas a história de casas mal-assombradas é tão velha quanto o mundo. Já se soube de casos em que se descobriu que os fatores que provocavam ruídos não passavam de artifícios usados para amedrontar os moradores, vingar uma injustiça, desacreditar uma casa para comprá-la barato ou simplesmente para rir à custa dos ingênuos. Em outros casos, os ruídos estranhos, aumentados pelo silêncio das noites e a imaginação excitada, demonstraram ser apenas animais domésticos em movimento. Cães, gatos, ratos, morcegos, ou o vento a estalar velhas traves, batendo portas e derrubando objetos. Mas nem todos os casos de assombração se podem enquadrar nestas explicações. A existência dos fantasmas é uma realidade que assombram algumas casas. Na Inglaterra, eles são atração turística, o que significa boa fonte de divisas. A Associação Britânica de Viagens divulga o Guia dos Fantasmas Britânicos. Os jornais anunciam casas para alugar com fantasmas ou sem fantasmas. Consta existirem na Grã-Bretanha 10.000 fantasmas, mais ou menos catalogados, 3.000 dos quais podem ser visitados nos locais que frequentam. A Torre de Londres é um viveiro superlotado desses esquisitos e transparentes seres, que nada mais são do que espíritos de homens e mulheres que viveram na Terra. Conta-se que até hoje o fantasma de Ana Bolena, a infeliz rainha e esposa de Henrique VIII, reside no palácio de Hampton Court, perto de Londres. É de nos perguntarmos por que os espíritos permanecem em certos lugares onde viveram ou trabalharam quando possuíam um corpo de carne. Alguns são somente espíritos que desejam se divertir. Isso mesmo, se divertir às custas dos sustos alheios. Outros têm por objetivo a vingança. Sabe-se do caso de um espírito que atormentava a casa de 2 irmãs. Em certo momento disse que fazia aquilo para as castigar. Elas falavam muito mal do próximo e ele mesmo, quando encarnado, fora vítima das suas calúnias. De outras vezes, são espíritos necessitados que desejam chamar a atenção para a sua existência. Finalmente, existem os que permanecem fixados a certos lugares pelos dramas que ali viveram ou tarefas que desempenharam. É comum ainda hoje em castelos europeus serem identificados espíritos de soldados e oficiais nazistas a montar guarda, a executar ordens, como se não tivessem perdido o corpo físico. Que desespero o de verem pessoas adentrarem salas e escritórios para bisbilhotar, como acreditam eles. O que, portanto, as pessoas chamam de fantasmas são espíritos, almas dos homens que morreram e não se deram conta, ou permanecem vinculados às coisas da terra. O remédio para eles é a prece. Alfred de Musset dizia que a prece é um grito de esperança. Orar assim em benefício daqueles que, libertos da carne, ainda se conservam ligados ao ambiente terreno em que viveram e cometeram crimes desatinos, é um ato de caridade. Você sabia que foi na Alemanha que se designou por Poltergeist os fenômenos de espíritos turbulentos que provocam pancadas, passos, murmúrios, gemidos, ruídos variados? Isto considerando que Polter quer dizer fazer barulho e Geist, espírito. Na escala espírita, apresentada em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec situa os espíritos batedores e perturbadores na 6ª classe, na ordem dos espíritos imperfeitos.